Estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estudo organizado por Lenira Teixeira. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Bíblia de Estudo Pentecostal, Comentário Bíblico Moody, Comentário da Bíblia Russell Shedd, Manual Bíblico de Halley. Introdução. Há quase 2000 anos, um fósforo, o cristianismo, foi riscado na Palestina. A princípio, apenas alguns naquele lugar foram tocados e aquecidos, mas o fogo se espalhou além de Jerusalém e da Judéia e atingiu todo o mundo, todas as pessoas. O livro de Atos fornece um fiel relato sobre o nascimento e a expansão da igreja cristã, que começou em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos e se espalhou por todo o Império Romano, onde as boas novas foram pregadas. Revestido pelo Espírito Santo, o grupo corajoso de discípulos pregou, ensinou, curou e demonstrou o amor de Cristo em sinagogas, escolas, casas, mercados, tribunais, ruas, colinas, navios e estradas no deserto. Onde quer que Deus os enviasse, a vida e a história das pessoas seriam mudadas. Sobre o autor. Segundo a tradição, o nome de Lucas, o médico e companheiro de Paulo em sua segunda e terceira jornada missionária e na viagem a Roma, é aceito como o autor de Atos. As evidências da igreja primitiva apontam para ele como sendo o autor. Irineu, 130 a 200 d.C. Clemente de Alexandria, 153 a 217 d.C. O antigo documento anônimo Cânon Muratório, cerca de 170 d.C. e Eusébio, 325 d.C. Todos acreditam a Lucas a autoria de Atos. Pouco se sabe sobre Lucas. Seu nome é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, Paulo chama-o de médico amado e é classificado entre os gentios, verso 11. Os outros 2 lugares são Filemão 24 e 2 Timóteo 4,11. É o único escritor da Bíblia que foi gentio. Eusébio diz que ele era natural de Antioquia. Ramsay, um dos maiores eruditos paulinos modernos, pensa que ele era de Filipos. Juntou-se a Paulo em Troade, Atos 16:10, onde emprega o pronome nós. Encontramos, portanto, evidências para a autoria de Lucas nesses conhecidos trechos nós, encontrados na segunda metade do livro. Capítulo 16, versos 10 a 17, 20, versos 5 a 15, 21, versos 1 a 18, 27, do 1 a 28, verso 16. Essas passagens mostram que o narrador de Atos acompanhou Paulo desde Troade, na Ásia Menor, até Filipos, no continente europeu, retornando com ele para Troade. Mais tarde, ele e Paulo viajaram da Palestina para Roma e com Paulo ficou até o fim. Sendo médico, foi útil ao apóstolo de modo especial. Homem de cultura e erudição científica, versado nos clássicos hebraicos e gregos, em algumas ocasiões a linguagem grega empregada chega a ser completamente clássica. Lucas 1, versos 1 a 4. A abordagem metódica do autor à escrita e o interesse pela pesquisa revelam os traços de uma pessoa educada e de treinamento superior. É possível que tivesse estudado na Universidade de Atenas. Essa educação formal demonstra-se no estilo e no alto nível do grego utilizado tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Data e ocasião. O livro de Atos parece haver sido escrito mais ou menos no tempo do primeiro aprisionamento de Paulo,
60 a 70 depois de Cristo, com cujo relato encerra-se a narrativa. Não é entrevisto nem um segundo aprisionamento nem o martírio de Paulo. Possibilidade de que foi escrito por Lucas quando estava junto com Paulo em Roma, conforme é indicado pelas seções nós, parece mais do que provável. A atual opinião prevalecente de que o livro foi escrito por volta de 90 depois de Cristo parece ser contrariada pelo silêncio do autor a respeito da morte de Paulo, sem se falar da ausência de referências a outros escritos paulinos que nesse tempo certamente estavam largamente difundidos. Tema e propósito. O tema do livro é a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar os começos da Igreja. Primeiro, demonstra que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentio, apesar da oposição e perseguição. Segundo, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da Igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a Igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Características especiais. 9 principais destaques assinalam o livro de Atos. 1. A Igreja. Atos revela a origem do poder da Igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. 2. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério outorgam poder, capítulo 1, verso 8, ousadia, capítulo 4, verso 31, santo temor a Deus, capítulo 5, versos 3, 5 e 11, sabedoria, capítulo 6, versos 3 e 10, direção, capítulo 16, versos 6 a 10 e dons espirituais, capítulo 19, verso 6. 3. Mensagens da Igreja Primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da Igreja Primitiva não encontrado noutro lugar do Novo Testamento. 4. Oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor que às vezes duravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. 5. Sinais, maravilhas e milagres. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. 6. Perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa e ou secular. 7. A ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e depois os gentios. 8. As mulheres. A menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da Igreja. 9. Triunfo. Barreira alguma, nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. Atos 1. Introdução. Capítulo 1, versos 1 a 11. O livro de Atos começa no ponto em que os evangelhos terminam, reportando as ações dos apóstolos e a obra do Espírito Santo. Os 2 primeiros versículos constituem uma pequena introdução que liga Atos ao Evangelho de Lucas. Os versículos introdutórios do Evangelho, Lucas 1, de 1 a 4, têm a intenção de servir a ambos, o Evangelho e o livro de Atos. Esses 2 versículos de Atos são um tipo de introdução secundária que retrocede a Lucas 1, versos 1 a 4. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas.
Atos é a segunda parte da obra de 2 volumes, Lucas e Atos. O Evangelho contém tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Atos, vemos que 40 dias, verso 3, foi o tempo desde a ressurreição até a ascensão. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram 10 dias em Jerusalém esperando pelo derramamento prometido do Espírito Santo, que ocorreu no Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa. Atos segue o curso do ministério contínuo do Cristo elevado através do Espírito Santo, operando nos apóstolos. Não sabemos quem era Teófilo, se um cristão que precisava de mais instrução ou um pagão interessado. Veja Lucas 1, verso 3. Verso 8: recebereis poder. Os apóstolos já haviam experimentado o poder do Espírito Santo de salvar, guiar, ensinar e realizar milagres. Em breve, eles receberiam a presença habitadora do Espírito e uma nova dimensão de poder para testemunhar. Ver capítulo 2, verso 4, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Efésios 3, versos 16 e 20. O poder do Espírito Santo não é limitado a uma força superior ao que é considerado comum. Tal poder envolve coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade e autoridade. Os discípulos precisariam de todas essas qualidades para cumprir sua missão. Tal derramamento de poder para testemunhar alterou dramaticamente a história mundial e a mensagem do Evangelho finalmente chegou a todas as partes da terra. Mateus 28, versos 19 e 20. Testemunhas. Pessoas que contam a verdade sobre Jesus Cristo. João 14, 26, 1 Pedro 3, 15. A palavra grega significa pessoa que dá a vida pela sua fé, pois esse foi o preço comumente pago pelo testemunho. Judéia, a região na qual Jerusalém se localizava. Samaria, a região imediatamente ao norte da Judéia. O livro de Atos segue essa estratégia. O testemunho de Jerusalém, capítulo 2, apresenta em miniatura o ministério mundial de Deus. Os judeus de todas as nações, capítulo 2, verso 5, que ouviram e creram, carregaram a mensagem para bem longe. No resto de Atos, o Evangelho se espalha a Jerusalém, capítulo 3, verso 1 a 8, verso 1. A Judéia e Samaria, a Antioquia da Síria, capítulo 8, verso 1 a 12 e capítulo 25. E aos confins da terra, capítulo 13, verso 1 a 28, verso 31. Verso 9. Elevado às alturas. Foi importante para os discípulos verem a ascensão de Jesus ao céu. Deus Pai levou Jesus no seu corpo ressurreto desse mundo para o seu lugar legítimo, à mão direita do Pai. Capítulo 2, verso 33, Lucas 24, 51 e João 17, 1 a 6. A nuvem que recebeu Cristo na sua ascensão não foi simplesmente uma nuvem de vapor condensado, mas foi um símbolo do Shekinah, que representa a gloriosa presença de Deus. Êxodo 33, versos 7 a 11, 40, versos 34 e Marcos 9, verso 7. Versos 10 e 11. 2 varões vestidos de branco. 2 anjos em forma de homem. Gênesis 18, 2, Josué 5, versos 13 a 15 e Marcos 16, 5. Proclamaram uma mensagem aos discípulos. Varões galileus. Todos os apóstolos eram da Galileia, exceto Judas, que nessa época já havia se suicidado, verso 18. Os anjos informaram aos apóstolos que essa experiência não era uma repetição da transfiguração, Lucas 9, 27 a 36. Tratava-se da retomada de sua glória eterna, João 17, 5, que fora prefigurada na transfiguração, Marcos 9, versos 2 a 8.
Do modo como vistes, Jesus partia, mas um dia retornaria à terra, ao Monte Olival, da mesma maneira visível e gloriosa pela qual se ausentara, com nuvens, a fim de estabelecer o seu reino. Daniel 7,13, Zacarias 14,4, Mateus 24,30, 26, 64, Apocalipse 1, verso 7 e 14, verso 14. A esperança da volta corporal de Cristo é o centro da mensagem dos apóstolos e da fé cristã. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. O derramamento do Espírito Santo, capítulo 1, verso 12 a 2, verso 41. A preparação para a promessa, capítulo 1, versos 12 a 26. Versos 12 a 14. Depois de Cristo ter ascendido ao céu, os discípulos retornaram imediatamente a Jerusalém e fizeram uma reunião de oração. Jesus disse que seriam batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Então, eles esperaram e oraram. A experiência do Pentecoste sempre envolve a responsabilidade humana. Aqueles que desejam o derramamento do Espírito em suas vidas, a fim de obterem poder para realizar a obra de Deus, devem colocar-se à disposição do Espírito Santo mediante sua submissão à vontade de Deus e à oração. Verso 4, capítulo 2, verso 38, 9, versos 11 a 17, Lucas 11, versos 5 a 13, 24, verso 49, Isaías 40, versos 29 a 31. Verso 12. A ascensão aconteceu no monte chamado Olival, que é uma colina além do vale do Cedron, logo a leste da cidade murada de Jerusalém. Os discípulos tinham estado com Jesus no monte perto de Betânia, Lucas 24, 50. Local da agonia no jardim, Lucas 22, 39. Esse foi o local de onde Jesus subiu aos céus. Lucas 24, versos 50 a 51. O mesmo da sua exaltação e da segunda vinda, Zacarias 14, 4. A jornada de um sábado. A partir da cidade, a distância calculada pelos rabinos seria cerca de 1.100 metros. Era a distância permitida aos judeus de caminharem no sábado sem transgredirem o descanso. Verso 13, o cenáculo. Este cenáculo deve ter sido o cenário da última ceia, Lucas 22, 12. Uma sala grande de jantar no segundo andar, que provavelmente pertencia a Maria, mãe de Marcos, Atos 12, 12, e onde Jesus aparecera aos apóstolos depois da sua ressurreição. Localizava-se provavelmente próximo aos átrios do templo, onde as multidões de judeus visitantes estavam reunidas. Capítulo 2, versos 5 a 12. Verso 14. Perseveraram em oração. Jesus estabeleceu um padrão de oração na vida dos seus discípulos. Para exemplos de Jesus orando, ler Lucas 3, 21, 5, 16, 6, 12, 9, 18, 28 e 29, capítulo 11, versos 1 a 4, 22, versos 32 e 41, 23, versos 34 a 46 e João 14, versos 13 e 14. As mulheres podem indicar as esposas dos discípulos ou as mulheres mencionadas em Lucas 8, verso 2 e 24, verso 10. Maria, mãe de Jesus. Esta é a última referência à mãe de Jesus no Novo Testamento. Os irmãos dele. Os meio-irmãos de Jesus, Mateus 13, 55, que não creram nele antes de sua morte, João 7, 5, mas que tiveram sua fé despertada com a ressurreição. A aparição especial de Jesus a Tiago, um de seus irmãos, deve ter sido um episódio especialmente significativo para a conversão deste. Ver 1 Coríntios 15, verso 7. Versos 15 a 26.
Essa foi a primeira reunião da igreja. O pequeno grupo de 11 pessoas já havia aumentado para mais de 120. A pauta da reunião consistia em designar um novo discípulo ou apóstolo, como os 11 passaram a ser designados. Enquanto os apóstolos esperavam, faziam o que podiam, oravam, buscavam a direção de Deus e organizavam-se. Esperar Deus, trabalhar, não significa não fazer nada. Devemos fazer o que pudermos, contanto que não passemos à frente de Deus. Verso 15. Naqueles dias. Os 10 dias de oração e comunhão entre a Ascensão e o Pentecostes. Pedro agora surge como líder natural dos 120 crentes ali reunidos, os quais são chamados de irmãos. Verso 16. Versos 16 a 26. Segundo a explicação de Pedro, o que ocorreu com Judas era o cumprimento das profecias registradas em Salmo 69, 25 e 109, verso 8. Agora, seu cargo tinha que ser preenchido novamente. Os apóstolos tiveram que escolher um substituto para Judas Iscariotes. Delinearam critérios específicos para fazer a escolha. Versos 21 e 22. Quando os finalistas foram designados, os apóstolos oraram, pedindo a Deus para guiar o processo de seleção. Pedro e os discípulos reconheciam que sua responsabilidade e escolha humana de um homem para suceder a Judas ocorriam dentro dos limites da soberana vontade de Deus. Sortes são mencionadas no Antigo Testamento como uma maneira de averiguar a vontade de Deus. Êxodo 28, 30. Verso 26. Os discípulos se tornaram apóstolos. A palavra discípulo significa seguidor ou aprendiz, e a palavra apóstolo significa mensageiro ou missionário. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos receberam a ordem especial de divulgar as boas novas sobre a morte e a ressurreição dele.